Nesta noite nós temos a alegria de não somente ouvir a palavra de Deus, como tem sido a praxe na igreja do Senhor, mas de recebermos irmãos com quem o Senhor tem dado a oportunidade de entrelaçarmos os braços, caminharmos de forma conciliar em amizade. Eu gostaria de chamar o reverendo Diogo aqui. Vem cá, reverendo Diogo. Reverendo Diogo é este amado irmão, amigão, pastor da Igreja Presbiteriana Central de São Sebastião, e será o nosso pregador desta noite. Ele está conosco tanto para trazer a palavra, quanto também do privilégio de poder participar hoje no batismo do sobrinho dele, que é também aqui da igreja. E foi uma alegria a gente poder fazer acontecer isso, né? Então, conversando com a Kelly e com o Diogo, né, que é o pai do Antônio, aí eles falaram assim: a gente queria muito que o reverendo Diogo viesse batizar. Eu falei assim: mas é claro, e ele já vem, já prega, já faz, né, tudo, já faz todos os atos pastorais da vida da igreja. Então, queridos, para a gente é uma alegria. Já tinha um tempo que eu estava querendo trazer o reverendo Diogo de volta mais uma vez. Ele pregou a última vez, foi 2017, 6? Tem um tempinho, né? Tem um tempinho, né? Depois dos 40 fica difícil. Meus irmãos, será uma alegria que possamos receber a palavra do Senhor com alegria, da parte deste irmão, não por ser ele, mas por ser a palavra do Senhor que nós vamos ouvir nessa noite. Deus te abençoe e que possamos ouvir a Cristo, meu irmão. Amém. Muito obrigado. Acho que eu vou baixar um pouquinho aqui, eu sou levemente menor, né? De ladinho assim, senão... Irmãos, graça e paz. É uma alegria estar aqui com vocês. E eu comentei agora há pouco com o reverendo Mateus, na verdade, é um grande presente que essa igreja está me dando hoje, com essa oportunidade de estar aqui com vocês, de cultuar com vocês, e com a grande responsabilidade de trazer a palavra do Senhor. E para isso, então, eu convido você a abrir a sua Bíblia no Evangelho de João. Abra, por favor, Evangelho de João, capítulo 7. Eu vou ler do verso 37 até o 44. João 7, 37 a 44. A palavra do Senhor diz assim: No último dia, o grande dia da festa, levantou-se Jesus e exclamou: Se alguém tem sede, venha a mim e beba. Quem crer em mim, como diz a Escritura, do seu interior fluirão rios de água viva. Isto ele disse com respeito ao Espírito que haviam de receber os que nele crescem, pois o Espírito até aquele momento não fora dado, porque Jesus não havia sido ainda glorificado. Então, os que dentre o povo tinham ouvido esta palavra diziam: Este é verdadeiramente o profeta. Outros diziam: Ele é o Cristo. Outros, porém, perguntavam: Porventura o Cristo virá da Galileia? Não diz a Escritura que o Cristo vem da descendência de Davi e da aldeia de Belém, de onde era Davi? Assim houve uma dissensão entre o povo por causa dele. Alguns dentre eles queriam prendê-lo, mas ninguém lhe pôs as mãos. Até aqui, vamos pedir que o Senhor nos fale por meio de sua palavra. Santíssimo Deus, eterno e glorioso Pai. Ó Pai, Tu tens todo o poder, toda a glória. Em sua sabedoria, ó Pai, o Senhor falou aos nossos pais pelos profetas, e aprove, ó Pai, a Ti falar-nos em Cristo Jesus por meio de Tua palavra. Nós estamos aqui reunidos em Teu nome, somos o Teu povo, e pedimos que o Senhor fale poderosamente conosco. Que o Senhor me capacite na responsabilidade de manter-me fiel à exposição daquilo que é a Tua palavra e não minha. Mas que o Senhor também abra os ouvidos, os olhos, dê disposição de mente para os meus irmãos que agora ouvem, ó Pai, para que o Senhor haja em nosso meio, em Teu Santo Espírito. É assim que nós oramos, em nome de Jesus. Amém. Quando você está com aquela dor de cabeça enjoada, aquela que fica te incomodando, o que você toma para acabar com a dor de cabeça? Neosaldina, Dorflex, paracetamol, Flanax. A minha mãe sempre disse: toma água, que passa.
Mas então, quando eu estava com dor de estômago e sentindo um mal-estar, e então eu procurava de novo a minha mãe, me dá alguma coisa, um remédio. E ela disse, toma água. Estou com sono, mãe, não estou conseguindo estudar para a prova. Toma uma aguinha que vai despertar. E assim ela tinha várias soluções, simplesmente oferecendo água. A gente não sabe se é sabedoria da geração dela ou se era morrinhagem mesmo. O fato é que ela nos oferecia água, nós que fomos criados ali, os irmãos bem lembram disso. Toma água, que resolve, e ela oferecia água para uma variada quantidade de coisas que nós passávamos. E eu me lembrei disso porque, nesse texto, Cristo se levanta no grande e último dia da festa dos tabernáculos, e ele faz algo semelhante nesta festa. Quando as pessoas pedem a ele várias outras coisas. Ninguém pediu água. E ele então se levanta no grande e último dia, o dia mais importante da festa, e diz: se alguém tem sede, venha a mim e beba. Sede. Eles não pediram água. Veja, eu tenho pregado esse Evangelho de João desde o seu primeiro capítulo lá na Igreja Presbiteriana Central. E nós temos acompanhado, e especialmente do capítulo 5 até aqui, onde já passamos pelo capítulo 7, nós temos uma série de coisas que as pessoas pedem a Cristo. Elas pediram sinais, elas pediram pão, elas pediram que ele superasse Moisés, elas pediram que ele justificasse o motivo dele ter curado um homem no sábado, ali no tanque de Betesda. Elas pedem uma série de coisas, e ele então espera no último dia da festa e diz: se alguém tem sede, venha a mim e beba. A partir daí então que eu escolhi o título desse sermão de hoje: a água da vida, simples assim, a água da vida. E a ideia de nós observarmos sobre a água da vida a partir dessa perícope é que nós entendamos que a essência da água da vida oferecida por Cristo, ela tem, no mínimo, pelo menos, 3 fatos muito importantes em que nós precisamos entender a partir desse texto. E o primeiro deles é a água em Cristo, é a proclamação da suficiente salvação. Em segundo lugar, a água é Cristo, o único meio de salvação. E por último, a água é Cristo, o mantenedor da sua salvação. Nós observamos aqui, em primeiro lugar, que a água em Cristo é a proclamação, o anúncio da suficiente salvação que só pode ser encontrada nele. O rio de águas. Como nós lemos no Salmo 46, como nós observamos o profeta Jeremias alertando que o homem não confie em si, mas que ele esteja com suas raízes ligadas ao rio de águas. Porque no devido tempo ele vai dar fruto, independente das circunstâncias. Cristo é a proclamação da suficiente salvação, e ele faz isso oferecendo água. Veja, o verso 40 aqui, do capítulo 7 de João, nós vemos que há algumas pessoas aqui querendo decidir quem é esse Cristo, o que ele está apontando, o que ele está oferecendo, como que é isso? Veja, essa dissensão ela não começou aqui. No verso 40 nós vemos alguém que diz: esse é verdadeiramente o profeta. E os outros diziam: ele é o Cristo. Mas outros dizem: mas porventura o Cristo virá da Galileia? Veja, essa discussão começou lá atrás. Capítulo 6, especialmente, ela aumentou, porque desde o capítulo 5, Jesus Cristo vem pregando, anunciando, proclamando a suficiência da salvação em si, e as pessoas então estão discutindo. E nesse trecho, ainda há grande dissensão. Quem ele é? E as pessoas dizem: mas veja, ele não é o filho de José, aquele menino? Lá, filho de Maria, de José, ele não veio de Nazaré? Como pode ele dizer que é o Cristo, o Filho do Deus vivo? Como assim?
Nós conhecemos esse rapaz. O Messias não viria de Belém? Não era da descendência de Davi? Como assim é o filho do carpinteiro? Quem ele diz que é? Maior do que o profeta Moisés? E então essas pessoas estão discutindo, e isso é motivo suficiente para escribas, fariseus e um grupo grande de homens religiosos procurarem a Cristo para matar, para prender. Mas o texto tem enfatizado por repetidas vezes que ninguém lhe pôs as mãos. Porque Deus, o Pai, em sua sabedoria, tem controlado todas as coisas para que elas aconteçam conforme a sua soberana vontade. Ainda que esses homens armem grandes ciladas, ninguém lhe colocava a mão. Os guardas simplesmente não conseguiam cumprir a sua missão de prendê-lo. Nós podemos observar isso na perícope seguinte. E quando eles voltam para os líderes que mandaram os guardas prenderem e dizem, por que vocês não prenderam? E eles dizem, eu nunca vi alguém que falasse com tamanha autoridade. Ninguém lhe colocava a mão, e a dissensão continuava. E essas pessoas então começam a ficar confusas sobre esses aspectos. Será que ele é quem diz ser? Mas veja, o povo judeu tinha um grande conhecimento sobre os ofícios que o Messias precisava apresentar. Isso não era segredo. Não somos só nós que estudamos os símbolos de fé, que sabemos do tríplice ofício, profeta, sacerdote e rei. Eles também sabiam, e eles sabiam que precisavam procurar isso no Messias. Ele é o profeta. Moisés, em Deuteronômio 18, anuncia que viria o profeta maior do que ele. O Messias, então, seria esse profeta que falaria com maior autoridade. E essas pessoas estão nesse dilema porque elas percebem a autoridade de Cristo quando ele fala. Mas ele é só o rapaz de Nazaré. Ele é o profeta prometido. Ele é sacerdote. Ele é rei? O povo judeu se confundia porque eles estavam buscando na literalidade os ofícios de Cristo. E veja, certamente vocês já estudaram, já ouviram, já entenderam bastante sobre isso, mas é importante mais uma vez nos lembrarmos aqui sobre a significância do tríplice ofício, porque isso não é algo que simplesmente surge com Cristo. Veja, desde a criação, quando Deus cria o homem e a mulher, ele então aplica ali o tríplice ofício. O homem é profeta porque ele precisa falar à criação, representar Deus diante da criação. Ele fala para a criação em nome de Deus. Adão tinha essa responsabilidade, mas ele também tinha a responsabilidade sacerdotal, porque ele trazia então e apresentava ou representava toda a criação diante de Deus. E é esse o aspecto do sacerdócio. O homem que se apresenta representando outros diante de Deus. E o homem também tinha a responsabilidade de governar. Ele foi feito por um pouco menor do que Deus para governar, para dar nome. Ele era o governante. E Deus assim estabelece, ali ordena, orienta. Mas o pecado vem e quebra tudo. Aquilo que Adão não conseguiu cumprir, o seu ofício de profeta, o seu ofício sacerdotal, o seu ofício de rei, de governante, ele não consegue cumprir, então é necessário que venha o segundo Adão. E esse segundo Adão, então, é anunciado em todo o Antigo Testamento como o Messias, o profeta. O Messias, o sacerdote, o sumo e supremo sacerdote. O Messias, o rei. E o povo judeu, então, acredita nisso, espera por isso, torce por isso, ora por isso. Mas eles esperam, então, que surja um profeta que seja reconhecido como profeta. Eles esperam um grande mestre. Versículos anteriores aqui, Jesus Cristo está falando no contexto do templo, e eles perguntam, mas ele fala em nome de quem? Como ele fala com tamanha autoridade sem ter estudado letra? Qual é a escola dele? De onde é o diploma dele, se fosse em nossos tempos? Qual é o rabi de quem ele aprendeu? Ele pode ser chamado de profeta? Ele não participou da escola dos melhores mestres.
Como ele pode dizer que é o Messias se ele não tem vestes reais? Ele não comanda nenhuma vila? Ele não tem onde reclinar a cabeça? Ele é rei? Essas pessoas então começam a ter uma série de discussões, e aqueles que ouviam, como a mulher samaritana, aquele povoado ali próximo, são impactados, são transformados, e à medida que essas pessoas ouvem a Cristo pregar como o profeta, o grande profeta, elas têm um impacto, a palavra transformando o coração delas, e elas começam a ser chamadas de seguidores de Cristo. Mas aqui no capítulo 6, antes de chegarmos aqui, eles pedem mais pão, mais peixe. E Cristo diz: vocês não estão entendendo nada. Eu sou o pão. Aquele que não tem parte no meu sangue, aquele que não tem parte na minha carne, aquele que não se alimenta de mim, não tem parte comigo. E as pessoas acham aquele discurso duro e deixam de segui-lo. Uma multidão segue a Cristo por causa de pão, de peixe, de sinal, grandes milagres. Mas quando ele diz: venham a mim, as pessoas fogem. E Cristo então é alertado pelos seus irmãos de sangue, sim, filhos de José, filhos de Maria, que quando tem o início da festa dos tabernáculos ali, naquele lugar onde nós estamos observando no texto agora, eles dizem: Senhor, é a grande oportunidade de você recuperar os discípulos perdidos. Vai no primeiro dia, é o grande ajuntamento, onde todas as tribos próximas, todo o povo judeu se reunia, habitava em tendas, e na parte externa do templo, ali os rabis, os mestres, se reuniam nas suas tendas de ensino, e eles começavam a pregar, a ensinar, e eles dizem: Senhor, é a grande oportunidade, vai. E ele diz: pode ir, eu não cumpro a agenda de vocês. E o texto nos diz que Cristo não chega no primeiro dia da festa dos tabernáculos. Essa festa que durava 7 dias, ele chega em meio à festa. E o dia mais importante dessa festa, nós veremos isso um pouco melhor, é o último dia. Essa festa durava todos aqueles dias, e no primeiro dia, após o último dia, ou seja, a festa tinha 7 dias, no 8º dia, o primeiro dia da semana, então Cristo se levanta no contexto do templo e diz: se alguém tem sede, venha a mim e beba. Ele, em todo esse evangelho de João, é tido de forma muito clara para nós como maior do que João Batista, o último dos profetas. Ele é maior do que Moisés, o grande profeta. Ele é maior do que o maior dos profetas. Maior do que o maior dos reis. Ele é santo como nenhum outro sacerdote foi. E ele chega nesse contexto e diz: quem tem sede, venha. De Carson, comentando esse texto, ele diz que a água e a luz dos rituais da festa das cabanas entram na memória ano após ano. A água aqui tinha toda uma significância nessa festa, algo que talvez possa escapar a nós quando estamos lendo o texto. A água era fundamental, água e luz, mas a luz vem no capítulo 8. Água. Tudo o que acontecia nessa festa levava para a água. Quando Cristo oferece água viva, essa água proclama, ela comunica vida como um profeta. Quando Cristo oferece a água aqui, essa água da vida como um sacerdote, comunica a limpeza, a purificação dos seus pecados. Quando Cristo oferece esta água da vida como um rei, ele oferece a provisão, o sustento de tudo que aquelas pessoas e nós precisamos. A água da vida. E é o que Cristo disse para a mulher samaritana no capítulo 4 aqui do Evangelho de João. A mulher estava no poço, ela queria água. Água como a água que nós tomamos. E ele diz: se você beber da água que eu lhe der, você nunca mais terá sede. Cristo está falando da água, da vida, da salvação. A água
em Cristo é a proclamação da suficiente salvação eterna. Então nós chegamos ao segundo aspecto: a água é o próprio Cristo, o único meio de salvação. Todas as festas, e aí nós precisamos entender um pouco mais sobre essa festa que acontece aqui. Todas as festas e as leis cerimoniais, que esse povo bem conhecia, muito melhor do que qualquer um de nós, todas essas leis e festas apontavam para Cristo, apontavam para Ele, o Messias, o Salvador. As festas nunca salvaram, as festas nunca foram meios de salvação, as festas eram apontamentos para Cristo, o único e suficiente Salvador. Se você já observou atentamente o capítulo 23 de Levítico, nós temos ali o próprio Deus trazendo a instrução sobre as festas, e festas instruídas por Deus como apontamentos claros para o Messias. Nós temos a primeira festa, que é a da Páscoa. A festa da Páscoa, que nós conhecemos mais, talvez por uma questão cultural ou comercial, nós sabemos, e as igrejas sempre estão procurando corrigir erros da Páscoa, mostrando que a Páscoa é a morte de Cristo. Cristo é o nosso Cordeiro pascal. E isso acontece naquele contexto da libertação do Egito, onde o sangue é passado nos umbrais das portas, e quem está das portas para dentro do sangue do Cordeiro, os seus primogênitos são preservados em vida. De geração a geração, Deus salva aqueles que têm sangue nos umbrais dos seus lares. Quem está do pacto para dentro, Deus os visita com misericórdia, bondade, e é isso o que nós vamos fazer aqui hoje. Pacto, batismo infantil. Em seguida, nós temos a festa das primícias, que é claramente instruída lá em Levítico 23, e a festa das primícias, talvez uma festa que nós não conheçamos tanto assim, mas é uma festa que acontecia logo quando surgiam as primeiras folhagens. Tinha o período de chuva, as estações, então surgem as primeiras folhagens. Algumas pessoas pensam que são os frutos propriamente dito, mas não, a festa acontecia com as primeiras folhagens. E as primeiras folhagens, ela aponta para algo muito bom. Os frutos estão vindo. A árvore está viva. Tem algo a acontecer. O apóstolo Paulo, entendendo isso, ele diz que Cristo é a primícia dos que dormem. É a primeira folhagem. Ainda que você morra, viverá, porque Ele ressuscitou. Porque Ele foi glorificado, então você pode confiadamente crer que você será glorificado também. A festa das primícias, então, apontam para Cristo também. E então, 50 dias depois, o nome da festa já aponta para isso, nós temos a festa de Pentecostes, que está estreitamente ligada à festa das primícias, porque se você tem uma celebração de gratidão pelas primeiras folhagens, 50 dias depois, você então já tem a convicção de que tem fruto, de que tem mais folhagem, de que as árvores estão frutificando, e tudo isso acontece porque Deus demonstra misericórdia, mantendo as estações funcionando. Não tem mais dilúvio, Ele está cumprindo com sua fidelidade em seus pactos. E então a festa de Pentecostes ela era celebrada no primeiro dia, após 7 semanas, no domingo. No primeiro dia da semana, então, eles tinham uma festa de Pentecostes. Que dia mesmo que aconteceu a festa de Pentecostes lá em Atos? Num ajuntamento, e o Senhor, então, depois das primeiras folhagens, depois do sacrifício de Cristo, depois das primícias, 50 dias depois, no primeiro dia da semana, o fruto do derramar do Espírito sobre a igreja, que também aconteceu de forma histórica e definitiva. O Espírito Santo não fica indo e voltando, sendo derramado na quarta-feira, quinta-feira, sexta-feira, quando eu ou o pastor Mateus ou o conselho marca aqui um culto para o derramar do Espírito. Ele foi derramado historicamente, assim como Cristo enfrentou o sacrifício historicamente, o Espírito Santo é derramado para a igreja de Cristo, no primeiro dia da semana.
O povo do Antigo Testamento trabalhava na esperança do Messias que viria, e eles olhavam então para o 7º dia. Cristo vem, e a igreja cristã agora, no 1º dia, em gratidão, olha para trás e diz: ele já veio, o fruto chegou. Então, eles tinham uma festa da expiação também, logo em seguida, e a festa da expiação também, em Levítico 23, é uma festa de celebração em que os seus pecados são cobertos. E isso também não é uma festa vazia, apontava para quem podia cobrir os pecados. Desde o princípio, quando houve a queda, que o homem tenta se tampar, envergonhado por causa do pecado, agora cheio de malícia, ele se tampa com folhas, e Deus vem em misericórdia e diz: não. É necessário derramar sangue para que você seja coberto do seu pecado. É necessário que um animal seja sacrificado para que você entenda o que você fez. E o que é necessário para que haja conserto, para que haja cobertura. E esse povo, então, celebra a festa da cobertura, Yom Kippur, expiação. A festa da cobertura dos seus pecados. E esse povo, então, celebrava isso. Veja, todas essas festas apontando para Cristo. E chega, então, a última das festas, a dos tabernáculos. Que Deus estabelece e orienta para esse povo que, após a queda, o Senhor vai os reunindo e eles andam de forma errante, são feitos escravos, eles não têm uma habitação deles, eles não têm propriedade, e Deus então os livra da terra da escravidão, os livra do Egito e diz: vocês são meu povo, eu os libertei e agora eu os oriento. Quando entrarem na terra prometida, celebrem a festa dos tabernáculos. E essa festa, então, envolvia uma celebração de 7 dias, onde as pessoas, então, saíam de suas casas, aqueles que moravam longe, viajavam até próximo ao templo, e ali eles montavam as tendas, as barracas, e eles ficavam 7 dias habitando nas tendas. E quem morava na cidade, ali do ladinho do templo, também saía de casa e ficava 7 dias acampado, morando em tendas. E tudo isso para mostrar, para relembrar a vivência em tendas, tanto no deserto, como no exílio, como na escravidão, povo sem terra, povo que não tem uma habitação permanente, povo que anseia por uma morada definitiva, povo que anseia pela terra prometida. E agora esse povo, então, que está ali reunido no templo, na terra que eles acreditam até hoje ser propriamente a terra prometida, em seu entendimento mais profundo, esse povo então acampa ali para lembrar de onde eles vieram e celebrar a libertação que Deus realiza na vida deles. E esse é o contexto que Jesus está ali na festa do tabernáculo, esse povo habitando em tendas, e há algo muito importante de entendermos para chegarmos ao ponto da água. Veja, essa festa ela acontecia durante 7 dias e ela apontava também para a habitação de Deus em meio ao seu povo. E isso ficou claro durante os 40 anos pelo deserto, e Deus enfatizou isso historicamente para os nossos irmãos no passado, e agora esse povo comemora, celebra isso, mas eles fazem uma menção de todas as outras festas anteriores. A festa dos tabernáculos envolve toda uma celebração, e diariamente eles faziam sacrifícios, lembrando a Páscoa, lembrando a expiação. Vários animais eram sacrificados todos os dias. E isso acontecia de forma decrescente. Muitos animais eram sacrificados no 1º dia, um número menor no 2º dia, um número ainda menor no 3º dia, e assim eles caminhavam sacrificando por 7 dias, até que então chegava o último dia e amanhã, o 1º dia da semana, no domingo, no 1º dia depois do último dia da festa, um animal era sacrificado. O cordeiro sem defeito. Cristo se levanta no grande último dia, no dia mais importante, no dia que só um cordeiro é sacrificado, e ele diz: quem tem sede, venha a mim e beba. Os sacerdotes envolvidos em tudo isso, eles pegavam num jarro muito belo, envolvidos em uma cerimônia, e iam até o poço de Siloé.
enchiam, e eles faziam isso em uma grande procissão do povo que morava em tendas, e esse povo acompanhava, e eles chegavam ali, enchiam aquele jarro e voltavam para o contexto do templo, com esse jarro de água. O sacerdote então dava 7 voltas em torno do templo. Então ele derramava aquela água, enquanto ele estava derramando na procissão, quando ele chegava, e durante o derramar da água, que tinha uma canalização que levava até o altar essa água, o povo que acompanhou a ida ao poço de Siloé, a volta, esse povo então tinha nas suas mãos direitas galhos de murta, amarrados com folhas de palmeiras, e eles sacudiam, e eles vibravam, e eles celebravam, e na mão esquerda o fruto, todas as festas reunidas em uma, e esse povo celebrando a água que fez com que as plantas crescessem, que as sementes germinassem, que o fruto crescesse, que houvesse provisão, o sacerdote, o templo, o governo, a palavra, e esse povo celebra, eles exultavam, e eles cantavam ali o Halel, do Salmo 113 até o Salmo 18, e quando o sacerdote ia se aproximando do templo para derramar essa água, então eles já estavam chegando nos versos do Salmo 118, cantando, então todo o povo agitava os seus ramos, e a água era derramada e chegava até o altar. Água, e Cristo diz: quem tem sede, vem a mim e beba. Por que, irmão, sede? Por que água? A relação da nossa vida com a água. Sem ela, morremos muito mais rapidamente do que sem alimento. Em meio ao deserto em que Deus diz que nós vivemos, um mundo que jaz no maligno, ainda que preservados por Deus, nós somos preservados somente em Cristo, quando estamos ligados ao rio de águas, aquele que é a água da vida que corre do trono de Deus, da morada do Todo-Poderoso, como nós lemos no Salmo. Espero que o pastor Mateus pregue para vocês, se já não fez, o entendimento que nós temos de que no Jardim do Éden era o templo do Senhor. Ali era o jardim-templo, os rios que correm do trono de Deus, que alimentam, que dão provisão. É esse o contexto da água, é isso que é celebrado na festa, e é isso que Cristo está apontando para si, quando Ele diz: quem tem sede, vem a mim. Não sei se você chegou a observar, mas um pouco antes aí, no verso 36 do capítulo 7 ainda, algumas pessoas que estão resistindo à palavra de Cristo, precisam ouvir de forma muito dura, Cristo dizer que, quando eles forem procurar a Cristo, eles não vão achar, porque para onde Ele irá, aquelas pessoas não poderiam ir. E imediatamente depois, no verso 37, Ele diz: mas, se alguém tem sede, venha enquanto é tempo. Busque o rio de águas. Água aqui, irmãos, como esse apontamento claro de salvação, é só no dia da sua conversão? Não, o texto diz que quem crer em mim, verso 38, como diz a Escritura, do seu interior fluirão rios de água viva. Para onde os sacrifícios apontavam? O Cordeiro. Para onde a água apontava? O Espírito Santo em Cristo, o rio de água viva sendo derramado na igreja. E você então precisa dessa água em sua caminhada de perseverança dos santos, na sua caminhada de santificação. Por isso, nós lemos o texto de Jeremias. Se você simplesmente entende que já converteu, já confessou, já foi batizado, então agora você vai cuidar das coisas da sua vida, leia de novo e de novo e de novo, Jeremias 17, verso 8. Aquele que
é como uma árvore plantada junto às águas, estende as suas raízes para o ribeiro e não receia quando vem o calor. Sua folha fica verde. E no ano da sequidão, exatamente no ano da sequidão, não se perturba, nem deixa de dar fruto. Hoje nós temos aqui, além da recepção de novos membros, nós temos Felipe e a Luana, que creem nisso e trazem a Maitê para a água. Nós temos o Diogo e a Kelly, que crendo nisso trazem o Antônio para a água. Mas é só hoje? É só hoje a água? É só o batismo? Não. Os pais que creem e que prometem aqui, no santo juramento hoje, diante de Deus, diante da igreja de Cristo, prometem ser como rios que fluem águas. Pais que constantemente levam seus filhos a Cristo. Pais que alimentam seus filhos para que eles vivam e vivam para a glória de Deus. Filhos que são constantemente levados à água, para que não sejam como árvore seca no deserto. Tudo isso que nós estamos entendendo aponta para Cristo. Não faltavam textos do Antigo Testamento para que aquelas pessoas entendessem também, e muitos entenderam. Não só Jeremias 17, o Salmo 1 tem estreita relação com Jeremias 17, no verso 3, a árvore plantada junto ao ribeiro de águas. O Salmo 46 que nós lemos, Isaías 12, há um rio as correntes alegram a cidade de Deus, o santuário da morada do Altíssimo. Isaías 12, vós com alegria tirareis água das fontes da salvação. Ezequiel 47, depois disso o homem me fez voltar à entrada do templo, eis que saíam águas de debaixo do limiar do templo para o oriente, porque a face da casa dava para o oriente, e as águas vinham de debaixo do lado direito da casa, do lado sul do altar. Zacarias 14, todos esses textos apontando para Cristo, a água da vida. Os pais que hoje trazem seus filhos, isso não é uma apresentação, isso é batismo, a água da vida. Os textos estavam apontando para esse momento, onde Cristo, o rio que corre do trono de Deus, se levanta e concede água. Aqueles que bebem dessa água, recebem o Espírito Santo e se tornam fontes de águas para as outras pessoas. Mas essas crianças têm entendimento para isso? Não. Deus não tem poder para converter qualquer pessoa. Deus tem poder para salvar alguém que não tem toda a sua faculdade mental? Tem? Você realmente crê nisso? O que nós fazemos aqui é em cumprimento à promessa de Deus, de geração a geração, se fazer presente nas famílias do pacto. Os filhos que estão dos umbrais, manchados de sangue para dentro. A água é Cristo, o mantenedor da salvação, o último aspecto. É disso que Cristo está falando aqui. Ele é quem pode fornecer essa água espiritual aos pais, para que eles orem com seus filhos, orem por seus filhos, sejam assíduos na igreja de Cristo, para que eles usem de todos os meios para ensinarem os seus filhos a ler, leiam a Bíblia para eles, e quando eles tiverem entendimento, os incentivem a ler por si, para que eles então, quando atingirem entendimento, a idade da razão, eles confirmem a fé dos pais e digam, sim, é dessa água que eu quero beber até que ele volte. Ou não, nós não controlamos o resultado. Nós nos comprometemos em cumprir aquilo que nos cabe. A soberania é de Deus,
a responsabilidade é nossa. Não só na sua conversão você teve acesso à água, você precisa dessa água constantemente. O que nós vemos aqui, e eu que tenho estudado esse texto desde o verso 1 do capítulo 1, fico impactado porque as coisas vão tornando muito mais claras. O melhor vinho da festa chegou. Quem tem sede, vem a mim e beba. Cristo é a festa, Cristo é o pão, Cristo é a água, Cristo é o caminho, Cristo é a verdade, Cristo é a própria vida. Você que tem sede, você que tem fome, vem. Você que tem filhos, traga-os ao batismo e sejam rios de água viva para os seus filhos, e não pais secos, que caminham pelo deserto, em sequidão, que não dão fruto do Espírito, quem sabe? Beba de Cristo, e não seja somente saciado, mas seja uma fonte em Cristo a jorrar para os outros. Você em Cristo, ligado a Ele, se torna um rio de correntes. Jorra a água de você. É isso que Cristo chama as pessoas a entenderem. E veja que João, ao escrever o seu evangelho, no verso 39, ele diz, com respeito ao Espírito que haviam de receber os que nele crescem, pois o Espírito até aquele momento não fora dado, porque Jesus não havia sido ainda glorificado. Seriam os presbiterianos sem o Espírito Santo? Não. Nós temos que ser o rio que corre do trono de Deus em Cristo Jesus. O que você tem feito? O que você tem feito nesse sentido? Você bebe água só no domingo, quando você vem aqui? Só de manhã? Só de noite? Só uma vez por semana? Talvez nem toda semana. Qual é a sua ligação com a água? Pense um pouco melhor na ilustração da água. Qual a sua necessidade de beber água diariamente? Dizem por aí que nós perdemos em torno de 2 litros de água, dependendo das atividades que nós fizermos num dia, muito mais. Qual a sua necessidade de água diariamente, morando numa cidade como Brasília? Estávamos aí numa seca terrível, até poucos dias, umidade relativa a 16%, 100 e tantos dias sem chuva. Qual a sua necessidade de água? Essa água que você bebe e volta a ter sede. Você precisa mais dela do que de Cristo? E os seus filhos? Você é uma fonte de água espiritual? Você aponta para Cristo quando seus filhos tiram a sua paciência? Você reage em Cristo, disciplinando-os e criando-os na correção do Senhor? Você lê com eles, lê para eles, ora com eles e por eles, constantemente? Qual a sua relação com Cristo, o mantenedor da sua salvação? Perseverança dos santos, irmãos. Nós temos a responsabilidade em tudo isso. Que hoje, então, nesse momento alegre, como igreja, nós tenhamos a oportunidade de refletir sobre isso, tudo isso, e buscar aplicar. Cada um de nós, não só os pais que trazem seus filhos ao batismo. Que nós possamos refletir e aplicar, e sairmos daqui saciados, mas não para sempre. Que tão logo nós continuemos a nos lançar aos pés de Cristo, a água da vida. Quero fazer mais uma breve oração e passo a palavra ao reverendo Mateus. Santíssimo Deus, eterno e glorioso Pai, nós agradecemos a Ti, ó Pai, por mais essa oportunidade de nos dedicarmos a entender a Tua palavra, Senhor.
palavra viva, eficaz, penetrante, transformadora, salvadora, ó Pai, em Cristo Jesus, é claro. E nós, ó Pai, aqui, ainda que não tivemos a oportunidade de ver todo o Evangelho, já tivemos contato com esse Evangelho. Pedimos então que o Senhor, em sua misericórdia, ó Pai, aplique essa palavra em toda a sua inteireza. No agir do Teu Santo Espírito, para que nós sejamos crentes mais fervorosos, que nós sejamos um povo realmente ligado a Ti, que Te busca, que se compromete, que vive conforme o que foi prometido em aliança, profissão de fé, batismo. Fortalece-nos, ó Pai, vivifica-nos, dá-nos mais fervor. Nós Te pedimos tudo isso, em nome de Jesus. Amém.